Meu nome é Jacques Fuchs, eu sou escritor desse livro, né, que já começa com uma brincadeira. Confissões sexuais de um jovem escritor, e quando você levanta, manipula a tarja, liberta a brochada, né? As brochadas, né? Então esse livro tem o nome de Brochadas, é um estudo, né, bem sério e bem divertido sobre as brochadas. Esse livro tem o público-alvo, eu acredito que seja para o pessoal que goste muito de literatura, porque minha formação, eu fiz meu doutorado, meu pós-doutorado em literatura, o meu primeiro livro, que se chama Antiterapias, ele ganhou o prêmio São Paulo de literatura. Então, esse livro faz uma brincadeira com a questão da autoficção, que é essa coisa de falar sobre a própria vida, ficcionalizando alguns momentos. Ele faz uma cobertura da literatura de uma forma geral, fala do Joyce, fala do Hemingway, fala do Perec, fala do Borges, mas ele também tem uma outra parte, uma parte bem engraçada, que são de fato as brochadas, né? E a estrutura principal desse livro é uma troca de cartas. Tem um personagem principal que se chama Jacques, e ele resolve escrever algumas cartas e mandar para as ex-namoradas dele contando por que ele broxou. E essas namoradas, vocês podem imaginar que não devem ter ficado muito felizes de receber um e-mail desses, e elas resolvem também responder e contar o motivo das brochadas delas. E entre esses capítulos, essas trocas de cartas, aparecem sempre uns estudos, histórias, circulavam nas rodinhas de amigos e amigas esse papo, né? Broxou, alguém broxou, eu conheci alguém que já tinha broxado, né? Nunca a pessoa, né, tinha broxado. E aí eu fui tentar investigar um pouco mais sobre essa questão, achei uma questão muito interessante e fiquei curioso para saber se alguém, alguma literatura, algum estudo, algum romance já tinha falado sobre o tema. E eu descobri que não existia nada disso, mas eu encontrei pequenas pinceladas sobre o tema em Platão, em Montaigne, em Hemingway, em Joyce, em Bartleby, em vários momentos literários, históricos, de pensadores, e também alguns estudos médicos. Na Nature, na Science, se publicavam algumas coisas sobre essa questão do cheiro, né, do odor e da brochada. A psicanálise toda ela é muito trabalhada aqui. Então eu fui estudando esse tema, fui, né, virando um grande especialista teórico e empírico sobre o tema, né? Por exemplo, tem um pedaço do livro que aparece o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele vivia, né, antes dele se tornar santo, todo mundo sabe que ele era festeiro, né, e eu acredito que ele deve ter tido algum problema com essa questão. Então ele fala que quando Adão e Eva viviam no paraíso, né, Adão podia ter ereção quando ele quisesse. E quando tem o pecado, né, Adão e Eva cometem o pecado, Deus pune Adão com o pecado, né, com o problema da brochada. Então o Santo Agostinho fala que mesmo quando Santo Agostinho, né, desculpa, o Adão gostaria de ficar ereto quando ele quisesse, ele não conseguia, né? Então eu vou ler aqui duas epígrafes do meu livro. A primeira é do Carlos Drummond de Andrade, um poema que se chama Ontem, né, que vocês vão entender que pode fazer uma referência a uma brochada. Até hoje perplexo ante o que murchou e não eram pétalas. Eis, está gravado não no ar, em mim, que por minha vez escrevo, dissipo. E outra, né, do Bernardo Guimarães, que escreveu isso em 1875, e que ele está reclamando aqui um pouquinho da questão dele. Que tens, caralho, que pesar te oprime, que assim te vejo murcho e cabisbaixo, sumido entre esta vasta pentelheira, mole caindo pela perna abaixo. Que é feito desses tempos gloriosos em que erguias as guelras inflamadas na barriga me dando de contínuo tremendas cabeçadas? Uma coisa que eu queria frisar, né, enfaticamente, é que eu nunca brochei. Todas essas histórias são ficcionais, nunca aconteceu comigo e nunca vai acontecer comigo. E, né, rumo a 1 milhão de brochadas, né? Espero que a gente chegue lá.